Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre juros. Tenho permissão para estar gravando essa aula? Obrigada. Vocês sabem a origem dos juros? A origem remete lá a 3.000 anos antes de Cristo, na Suméria. Era um sistema bem funcional, viu? E antigo na história. Bem antes de existir a moeda. Sabe como que era o sistema lá de empréstimo? Ocorria nos produtos de grãos, cereais e prata. O primeiro registro que tem sobre os juros foram lá por 2.400 a.C. A taxa era aproximadamente ali por volta de 20%, e uma dinâmica essencial para o desenvolvimento da agricultura e urbanização antigamente. Com os babilônios e o percentual de lá ficava em torno de 5% a 20% dos pagamentos em produtos. Mais tarde, na Idade Média, ali por volta da Idade Média, surgiu a diferença entre empréstimo de produtos de consumo. Nesse período, o direito romano criou uma das regras mais importantes, hein? Que ela até hoje tem ela, de juros. Se quitasse em dia, o devedor não pagaria o percentual a mais. Do contrário, precisaria compensar o credor. Vamos supor que você pagaria R$110, pegaria R$100, pagaria R$110. Aí o credor devolveria os R$10 para você, tá bom? Com o tempo, os bancos, o governo e os outros segmentos da sociedade passaram a adotar esse sistema. Os juros não eram muito bem vistos pela população e entenderiam como um tipo de roubo. Inclusive, hoje em dia, eles pensam isso também, viu? Alguém aí sabe me falar o que entende por juros? Comenta aí para mim, por favor. Tá? Os juros simples são o percentual cobrado em cima do valor inicial da operação financeira. Embora o mercado utilize mais os juros compostos, compreendendo os juros simples é essencial, já que sua aplicação permite circulação do capital pela economia. Você conhece os juros simples? É provável que você lembra desse assunto lá na matemática, quando você estudou lá atrás. Mas você sabe como essa taxa é aplicada no mercado no dia a dia? O juro pode ser definido o pagamento pelo empréstimo de um dinheiro. É como se você fosse alugar alguma coisa. É um aluguel para você.
pelo uso do capital um certo tempo. É quando você aluga a casa e aí você vai pagando o aluguel, não é? A casa não é sua, mas o aluguel você tem que pagar todo mês, não é isso? Por exemplo, você pega um empréstimo no banco de R$ 1.000. Ele libera o valor, o banco libera o valor. Em troca, você remunera essa instituição posteriormente. No caso dos investimentos, acontece o inverso. Você aplica R$ 1.000 e o banco está emprestando dinheiro. Você está emprestando o dinheiro para a instituição financeira e ela devolverá o dinheiro para você daqui a um tempo com o acréscimo dos juros. O valor da taxa, no entanto, varia bastante de acordo com o momento econômico. Quando ele está baixo, você recebe menos. Quando ele está alto, você recebe mais. Você sabe quais são os tipos de juro que tem no mercado? Juro simples. A taxa cobrada em cima do valor inicial. Portanto, não muda com o tempo. Juros compostos. A taxa é cobrada em cima do capital acumulando no período anterior o valor inicial somando aos juros que já incidiram. Então, 101 mais os juros, 101 mais os juros, mais juros, tá bom? Juros de mora. Incendencia de nova tarifa atrasando do pagamento. Juro de mora é os juros cobrado em cima do outros juros, tá? Que você está pagando. Juros rotativos, percentuais que incidem em cima da fatura do cartão de crédito em caso de atraso no pagamento das parcelas. Se eu fosse vocês, eu não atrasava cartão de crédito, porque isso aqui dá uma dor de cabeça. Juros sobre capital próprio, valor ganho a partir do lucro de um negócio conforme a quantia investida, tá? Vamos voltar para o juros simples, que é mais fácil? Vamos falar sobre ele, que aí vocês vão falar, que nós vamos falar sobre o juros simples, que é a taxa cobrada em cima do valor inicial, portanto, não muda com o tempo, tá? Nós vamos falar sobre ele. O juros simples é o percentual cobrado em cima do valor inicial da operação financeira. E eu vou dar uma fórmula para vocês. Vocês estão vendo aí no computador, né? A fórmula que é J igual a C vezes I vezes T. O J é o juro simples, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juros e o T é o tempo de aplicação. A grande característica dos juros simples não é variar ao longo do tempo. Ele não varia. De modo que
Você começou pagando R$ 100 o mês que vem, aí você vai até o fim pagando R$ 100. Ele não muda, tá? Até a sua quitação do empréstimo. Vamos colocar empréstimo. É simples. Basta utilizar a fórmula assim: juros, que é igual a capital inicial, vezes juros, taxa de juros, vezes o tempo. Juros, para a gente calcular o que você investiu R$ 1.000 em CDC, uma taxa de 10%, no prazo de 5 anos. Neste caso, teríamos o J, que a gente não sabe os juros, que vai ser ele todo, o capital inicial, que é 1.000, temos a taxa de juro, né, que é 10%, e temos o tempo, que é 5 anos. Não é isso que vocês estão acompanhando aí? Aí nós vamos colocar na fórmula, tá? O J, a gente vai copiar ele, é igual a R$ 1.000, que é o capital, vezes o 10, que é a taxa, vezes o 5, que é o tempo, que é 5 anos. 1.000 vezes 10, vezes 5, dá R$ 500. Nesse valor, a gente tem a relação dos juros, porém, a gente quer saber quanto o que a gente tem. Então, a gente vai ter que fazer outra continha, chamada montante, que nós usamos o M maiúsculo, que é igual ao capital inicial, mais o juro, que é o resto, que é os R$ 500, que a gente sabemos. Aí, nessa sominha, ficaria assim: montante, que é igual a C mais J. Montante é igual a 1.000 mais 500. Montante é igual a 1.500. Por que o mercado financeiro ainda utiliza juros simples? Será por quê? Como o próprio nome já indica, um cálculo mais facilitado, em que a pessoa ou a empresa sabe exatamente quanto pagará ao longo de toda a operação. Por isso, ainda é utilizada no mercado uma maneira mais simples de calcular a remuneração aos credores, além de ser 100% previsível desde o início, tá? Para completar com o juros simples, indiquemos somente sobre o capital inicial é mais econômico para quem está solicitando o empréstimo do que a modalidade cobram dos juros compostos. Os juros simples não deixam a ser importante para o mercado financeiro. A taxa de juros é o percentual cobrado em cima do valor do empréstimo. Se você pegou R$ 1.000 de empréstimo, precisa pagar R$ 100
de juro por mês. A 10% é a sua taxa de juro. Para descobrir, basta mexer na fórmula colocando o I em evidência, usando nosso mesmo exemplo lá de cima, anterior, sabendo que o J é 500, os juros é 500, o tempo é de 5, cinco anos, e o capital é de R$ 1.000. Teremos a taxa linear, a taxa linear, tá? A taxa linear é o sinônimo da taxa de juros simples, que é uma vez considerada incidência somente sobre o capital inicial. Ela recebe esse nome porque o gráfico do tempo pelo montante dos juros simples resulta em uma linha reta. Um ano, aí a gente tem que pagar 1.100, porque um ano a 10% é 1.100. 2 anos, R$ 1.200. 3 anos, R$ 1.300. 4 anos, R$ 1.400. 5 anos, R$ 1.500. Qual é o investimento que temos de juros simples? Atualmente, nenhuma modalidade oficial de investimento no Brasil utiliza os juros simples como referência para o cálculo, tá? Esse tipo é mais comum em algumas categorias de empréstimos. Como falamos, os juros simples pagam menos. Isto pode ser vantajoso na hora de pegar um crédito com um banco, por exemplo, quando o assunto é aplicação financeira. Existe opção melhor? Pode ter outras opções, mas como essa, não. O juro simples ou o juro composto que é mais vantajoso? Qual deles? Desculpa. Na melhor alternativa, para quem quer investir mais rentabilidade, são os juros compostos. Essa modalidade de juro incide em cima do valor total da conta, conforme o tempo. Porque, por exemplo, vamos supor que você invista R$ 1.000 com uma taxa de juro de 10% ao ano. O equivalente aproximadamente ao mês é 0,83%, resultando em cerca de R$ 1.008,30. Quando chegar no próximo mês, os 83 incidirá em cima de R$ 108,30. Geralmente é feito os crescimentos constantes. Para deixar claro a vantagem dos juros compostos sobre os juros simples, pegamos o nosso exemplo anterior e aplicamos a fórmula de juro composta, sendo montante, capital, tempo e taxa. Para descobrir se o saldo em juros, basta diminuir o montante do juro inicial. Juros, que é igual a montante menos capital. Juro
1.610,51 menos R$ 1.000, deu 610,51. Comparando com o resultado do juros simples, 1.500, temos R$ 110 a mais. Diz que o juro composto são o melhor amigo do investidor ao longo prazo no mercado financeiro, já que ele proporcional ao tempo. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, maior a rentabilidade. Deixando aquela mesma quantia investida por 10 anos, no lugar de 5, você teria 1.593,74 de rentabilidade total de 2.593,74 por exemplo.